Boa noite, sejam bem-vindos. Me chamo também Roberto Nicola. Hoje estarei mediando a live, cujo tema é a judicialização da saúde em tempos de pandemia. Quem estará comigo é a doutora Eduarda Batistella. Eu quero, de antemão, agradecer à doutora a disponibilidade e por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, doutora. Então, no nome da Comissão do Jovem Advogado, OAB Subseção de Bento Gonçalves, eu agradeço a participação. Então, já quero te apresentar. Então, a doutora Eduarda Batistella é graduada pela Universidade de Caxias do Sul, é pós-graduada em Direito Médico e em Direito Empresarial, tem um amplo conhecimento e experiência na área de Direito do Consumidor, por ter atuado no setor moveleiro, e uma ampla experiência no setor de saúde suplementar. Então, antes de começar a tratar o assunto, eu quero fazer uma pequena introdução, antes de passar a palavra para a doutora. O tema que a gente vai tratar hoje é muito importante, na medida que estamos vivendo uma pandemia que está totalmente relacionada à saúde, e o Poder Judiciário é muito importante nessas questões. O tema ele tem poucas pesquisas, poucas análises disponíveis, sendo somente uma pesquisa de ampla escala feita pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que ele procurou tratar o tema e tentar discutir o porquê a judicialização estava crescendo. Então, para começar, eu quero só passar um dado que o próprio CNJ coletou, que foi feita uma análise em 15 tribunais, que apontou um aumento de 130% de causas relacionadas à saúde. Esse aumento é grande, a gente não tem os dados de todas as demandas que envolvem o judiciário, porém é um número elevado, tá? E se a gente for levar em conta o estado do Rio Grande do Sul, temos 90 mil processos ativos em 10 anos, entre 2009 a 2017, que é um número elevado, que representou em 2016 4% do orçamento do Estado, o Estado que passa por dificuldades. Então, esses números já demonstram a importância do tema. Então, doutora Eduarda, eu vou passar a palavra para você. Se tu puder falar um pouquinho sobre como surgiu a judicialização da saúde, qual que é o marco inicial, e por que a gente deve discutir esse assunto, e por que ele vem sendo discutido. Boa noite a todos. Primeiramente, doutor, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão relevante, tão importante e que particularmente eu gosto muito de conversar, que é a judicialização da saúde no Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, doutor, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, nasceu no Brasil uma relação em que a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado. Foi nesse momento que a judicialização no âmbito do setor público, iniciou, na década de 80, que foi quando efetivamente as políticas públicas de saúde passaram a ser implementadas no nosso país e que, consequentemente, começaram a emerger as dificuldades do poder público em atender às demandas da população. Na década de 50, os planos de saúde que já existiam, mesmo que de uma forma muito mais tímida, do que hoje em dia, eles acabaram, então, a saúde suplementar, acabou, então, se tornando um pilar da sustentação do Sistema Nacional de Saúde no Brasil. Na década de 90, então, surge o Código de Defesa do Consumidor, e com a promulgação dessa lei, a jurisprudência começa a caminhar para o entendimento de se aplicar as regras consumeristas, então, as ações relacionadas à saúde. E com isso a judicialização começa a tomar uma dimensão um pouquinho maior. Posteriormente, então, doutor, vem a Lei dos Planos de Saúde no Brasil. Essa lei chega com toda a força no nosso país, criando inclusive uma agência reguladora,
vinculada ao Ministério da Saúde, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e a judicialização, que até então se concentrava mais no setor público, começa a se concentrar também no setor privado e se torna, né, esse fenômeno gigantesco que é hoje no nosso país, que atinge milhares de brasileiros, né? E realmente, como o doutor colocou agora no início da nossa conversa, nós não temos ainda no Brasil dados muito precisos, né, e abrangentes sobre a judicialização da saúde, embora o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, não tenha medido esforços, né, para desenvolver pesquisas que tratem sobre essa problemática. E aqui eu uso o termo problemática, não sei se o doutor concorda, não porque a judicialização da saúde necessariamente seja um problema em si, né? Eu acredito que o fato de as pessoas estarem buscando seus direitos, né, milhares de pessoas estarem buscando seus direitos constitucionais, é um indicativo de que a população está tendo mais acesso, né, à informação sobre esses direitos. E também o fato de o CNJ ter nos trazido, né, nos mostrado através dessa pesquisa que a judicialização atinge todas as regiões brasileiras, também é um indicativo de que o judiciário está abrindo as suas portas para a população e que está conseguindo atingir, né, o maior número de pessoas possíveis a fim de garantir os seus direitos. No entanto, se a gente olhar para esse cenário com um olhar mais crítico e mais atento, com base nos estudos, né, que o CNJ tem nos apresentado, a gente vai identificar, né, estudos que vêm sendo realizados ao longo dos anos, né, a gente vai identificar e vai se dar conta que, na verdade, o que a gente está judicializando hoje são muito mais privilégios do que direitos coletivos, né? Então, a judicialização hoje no Brasil, na maioria dos casos, ela não é motivada pelos principais problemas de saúde pública, né? Nós não estamos, por exemplo, judicializando a igualdade na atenção básica de saúde, né? Talvez aqui na nossa região a gente não se dê conta, talvez, da importância disso, porque nós temos uma atenção básica muito boa, mas nós temos estados brasileiros, né, doutora? A gente sabe que tem pessoas que levam 12, 14 horas, às vezes precisam ir de barco, né, para uma unidade para atendimento básico, né? Então, não é essa igualdade que nós estamos judicializando, não estamos judicializando medicamentos que são essenciais ou até mesmo vacinas essenciais, né? Se a gente observar, como eu disse, com atenção esses estudos, a gente vai verificar que nós estamos, sim, judicializando privilégios. Tanto que hoje, no Brasil, o que a gente mais judicializa são medicamentos, são procedimentos, enfim, eventos em saúde, né, que na sua grande parte não só não estão listados no rol da ANS, como procedimentos, enfim, tratamentos que são de cobertura mínima obrigatória pelas operadoras e também não estão listados nas políticas públicas do SUS, como inclusive já foram analisados e tiveram a sua incorporação rejeitada, não só pela pesquisa brasileira, né, mas inclusive pela própria Organização Mundial da Saúde e por outros países que são muito mais desenvolvidos do que o nosso em tecnologia, né? Então, o que a gente percebe hoje é uma judicialização, na sua maior parte, de privilégios e, em grande parte, né, de procedimentos, medicamentos, enfim, tratamentos que não têm comprovação de qualidade, de segurança e de eficácia. Bom, essa é uma questão bem importante, né, doutora? A dificuldade de inclusão de um medicamento no sistema de medicamentos brasileiro, o próprio Rename. Às vezes a gente encontra um medicamento que não tem comprovação técnica e muito menos é padronizado. Então, isso é uma barreira para o próprio tratamento e como tu colocou, é individual. É uma questão que vai ser tratada aquela pessoa, aquele cliente, mas os demais clientes eles não vão ter acesso igualitário àquele medicamento, àquele tratamento. E isso gera a problemática que até tu comentou. Essa problemática, como tirar do judiciário essa questão e deixar na parte administrativa. Deixar o judiciário só para ações urgentes
e que tenham a sua eficácia comprovada. É lógico que o próprio coronavírus ele trouxe essa questão. A cloroquina é um medicamento que tem essa dificuldade de comprovação técnica. Ela tem a discussão na área política, na área de saúde e no próprio direito. Então a gente vai acabar esbarrando numa ação que a pessoa ou ela não quer usar o medicamento por não ter eficácia técnica, ou ela vai querer utilizar aquele medicamento, incorporar ao seu tratamento. Então, é uma questão que, envolvendo a pandemia, é latente, está presente no nosso dia a dia, e isso é importante, né, doutora? Por isso que o tema ele já se faz importante, né? Isso, com certeza. Essa questão da cloroquina é muito importante a gente colocar aqui, porque hoje a jurisprudência brasileira ela tem caminhado para um entendimento quase unânime, doutor, de que a saúde é um direito a tudo. E isso tem causado um impacto muito significativo nos cofres públicos e também na própria sustentabilidade da saúde suplementar, né? Para a gente ter uma ideia, assim, trazendo um número, né? No âmbito federal, no ano de 2016, os 10 medicamentos mais judicializados no Brasil resultaram em um custo para os cofres públicos de 1,1 bilhão. Então, é justamente isso que a gente está conversando, né? Que grande parte do orçamento público hoje está sendo destinado para casos individualizados, né? E fazendo uma conexão aqui com a tua colocação, né, sobre a cloroquina, eu não sei se o doutor talvez recorda da pílula do câncer, né? Mas esse medicamento que era experimental, que não tinha registro na Anvisa, né, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e, portanto, não tinha comprovação da sua qualidade, da segurança, da eficácia, né, enfim, e que posteriormente até não teve nem reconhecimento pela comunidade científica. Esse medicamento, ele em 8 meses resultou em 13 mil liminares para que a Universidade de São Paulo fornecesse a pílula do câncer, que era então prometida como uma cura para essa doença que atinge, né, milhões de brasileiros. Então, se a gente for pensar, e se a cloroquina ela fosse um medicamento de alto custo, né? De que forma a gente ia administrar isso no Brasil durante o período da pandemia, né? Será que a gente ia preferir gastar o dinheiro público, né? Destinar a verba pública que é direcionada à saúde para tratamento de casos isolados como uma última alternativa, né? Ou será que a gente ia preferir utilizar esses recursos públicos destinados à saúde para investimento em pesquisa, para compra de respiradores, para a criação de novos leitos de UTI, né? Ou para quem sabe até quando a vacina fosse efetivamente aprovada, para que ela fosse distribuída de forma gratuita, universal, né, a toda a população. Então, essa reflexão que eu estou trazendo aqui hoje, ela é justamente nesse sentido, né, de que o dinheiro público, ele hoje não está, na sua grande maioria, né, sendo utilizado de forma coletiva e que muitas vezes, né, pior do que isso, ele está sendo destinado para o uso de tratamentos, de medicamentos, enfim, que não são dotados de evidência científica, né? Esse é o maior empecilho, né, doutora? Até tem uma pergunta do doutor Felipe Possamay, que ele diz, mas é apenas com registro na Anvisa que garante eficácia e segurança dos medicamentos? Acredito que não, né, doutora? Eu acho que precisa da ciência, né? Isso, na verdade, assim, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão responsável para a aprovação da venda, da comercialização de um medicamento no Brasil. Então, sempre que a Anvisa aprovar um medicamento, significa que ele tem qualidade, que ele tem segurança e que ele tem eficácia, tá? Medicamentos hoje que não são aprovados na Anvisa, inclusive o próprio Poder Judiciário já tem se manifestado no sentido de não fornecer, né, de não ter obrigatoriedade tanto por planos de saúde quanto pelo poder público. Sim, até tem casos que tem o registro na Anvisa, mas não tem comprovação técnica.
Às vezes O que esbarra no acontece judiciário nisso, né, doutora? o que acontece nesses casos são os medicamentos off-label, né? Então, nessas situações, o medicamento ele tem registro da Anvisa para tratamento de uma determinada doença, né? Como é o caso da cloroquina. É um medicamento que tem registro da Anvisa e ele tem permissão para ser comercializado no Brasil para tratamento de determinadas doenças, que são aquelas que estão prescritas em bula, né? Então, para essas doenças em que há prescrição em bula, ele é um tratamento, é um medicamento eficaz, né? De qualidade e com segurança para quem está utilizando, né? Para o paciente. A questão aqui é o uso do medicamento fora da prescrição em bula, né? Então, nesses casos, na maioria das vezes, quando não tem a prescrição em bula, né, é porque ainda não teve a incorporação pela Anvisa, né? Então ainda não se tem certeza da segurança, da qualidade e da eficácia daquele medicamento para tratamento do Covid-19, por exemplo, né? Sim, caso, né? Isso. Sim. Então, certo, doutora. Então, a gente pode aproveitar o gancho dessa questão do corona, até que tu falou sobre os medicamentos que não têm comprovação. A gente poderia falar um pouquinho sobre judicialização ruim e boa. Até falando sobre o CNJ, na própria pesquisa, ele coloca a questão das próteses, que foi a máfia das próteses, os médicos davam essas próteses sem a necessidade do paciente. Então, foi mais ou menos 188 mil processos e 108 tutelas antecipadas. Então, isso foi um prejuízo para o poder público e pessoas que precisavam das próteses, enfim, de medicamentos, não tiveram acesso a essas próteses. Enfim, tu poderia falar sobre isso? O que tu acha? Tem alguma solução para judicialização ruim? Como que a gente pode resolver? E ainda levando em conta a indústria farmacêutica, que ela é totalmente predatória. A gente sabe que eles querem incorporar remédios sem ao menos ter sendo feitos estudos. Enfim, como que tu vê essa questão, doutora? Então, doutor, eu penso que esse problema ele se resolveria através da adoção de um modelo de acesso igualitário, tá? Acesso igualitário a todos. Ou seja, eu penso que a população ela deveria passar a cobrar do Estado aquilo que o Estado efetivamente se comprometeu através das suas políticas públicas, tá? Então, eu penso que sim, nós podemos judicializar medicamentos, procedimentos, enfim, eventos em saúde que não estejam listados no rol da ANS ou que não estejam implementados, incorporados nas políticas públicas de saúde. No entanto, eu penso que esta judicialização, ela deveria acontecer de forma coletiva. Claro, a gente sabe que a tecnologia não anda na mesma velocidade que a lei, né? A gente sabe que em um período muito mais curto, né, novos procedimentos podem ser incorporados, né? No entanto, eu penso que essa incorporação, né, deveria esses medicamentos e procedimentos que a gente acredite, né, que tem evidência científica, que eles sejam incorporados através de ações coletivas e não de ações individualizadas, né? Para que assim a gente possa garantir a universalidade que rege o direito da saúde, né? E deixar para tratar a tutela de prestação individual para casos realmente excepcionais. Urgentes, né? Lógico, doutora, é uma saída boa, né? A partir do momento que tu tutela coletivamente, o sucesso daquela tutela é muito maior. Todo mundo vai ter o acesso no presente e no próprio futuro. Então, essa é uma questão muito, muito importante e tu abordou bem. Mas é uma visão diferente. Não é todo mundo que tem essa visão. A tutela do direito de saúde na maioria das vezes, individual. Quando a gente fala em leitos, o medicamento ele é individual. Então, isso eu acredito que esbarra um pouquinho nesse paradigma, né? É uma mudança que precisa ser feita, né, doutora? Com certeza, até porque assim, doutor, não existe sistema de saúde no mundo que suporte toda essa judicialização que acontece aqui no país, né? E isso, de certa forma, acaba fazendo com que
o sistema de saúde não atinja de forma universal todas as pessoas. Por isso que hoje a gente depende tanto da saúde suplementar, né? Por que as pessoas buscam tanto a saúde suplementar, que na sua maioria é para atendimentos básicos, né? O atendimento básico, ele está garantido pela Constituição Federal. Por que ele não existe? Por que ele não acontece? Será que é falta de recurso? Ou será que nós não estamos utilizando os recursos públicos de forma a garantir a universalidade do direito à saúde e estamos utilizando esses recursos públicos para se garantir privilégios, né? Quando a gente judicializa medicamentos de alto custo, medicamentos sem evidência científica, enfim, tratamentos que se assemelham muito aos que estão nas políticas públicas, né, mas que são requisitados por outras técnicas. Então, realmente, é um assunto que precisa ser desmistificado. A gente sabe que a saúde é um assunto muito delicado, né? Talvez seja o bem maior que a pessoa tem, né? Seja o bem da vida, o bem da saúde. Mas a gente precisa entender isso nesse contexto, né? De uma busca de realmente uma universalidade de direitos, né? E até é importante frisar, né? Quando a gente garante saúde, a gente garante a vida. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é amplamente eficaz nesses casos, né, doutora? Sempre que a gente vai pleitear uma ação que trate sobre direito de saúde, é importante salientar a vida do paciente, né? Então, na maioria das vezes, são casos urgentes que necessitam daquele medicamento, né? Mas é uma questão, como eu disse anteriormente, difícil de tratar, na medida que o direito ele é individual na maioria dos casos, né? Só se a gente for tratar de direito do consumidor, que aí sim ficaria bem mais eficaz, né, doutora? Aproveitando então esse ensejo, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a questão do plano de saúde, que teve até as decisões em Pernambuco, que incluiu alguns exames do coronavírus no rol dos procedimentos da ANS, né, doutora? Isso. Né? Sim, que até teve a decisão ontem que suspendeu esses efeitos, então tu poderia falar um pouquinho sobre isso, da importância da ANS nessa questão e da insegurança jurídica que esse caso ele demonstra para nós, advogados e sociedade em geral, em relação a esse tema, doutora? Então, essa decisão, ela veio num momento bem oportuno para nossa live, né? Porque ela super se relaciona com o que a gente está conversando aqui. O que acontece? Eu acho que ela tem um fator muito positivo, que é o fato de ter sido judicializado aqui uma busca pela universalidade do direito, né? Não se buscou uma tutela individual para a cobertura desses testes, mas se buscou uma tutela coletiva, né? De forma que se essa decisão viesse a ser favorável, ela abrangeria todos os usuários de planos de saúde. Então, isso é o que eu estou trazendo aqui, né? Eu acho que esse deveria ser o futuro, né, da judicialização, para se garantir uma igualdade de direitos, né? E, ao mesmo tempo, ela também tem um outro fator muito positivo, porque essa decisão, ela, embora no primeiro grau tenha sido deferida a incorporação dos testes sorológicos, né, os testes rápidos no rol da ANS, tornando esses de cobertura obrigatória pelas operadoras, a ANS fez um recurso, e aqui foi interessante porque a ANS é a agência reguladora muito pró-consumidor, né? E mesmo assim fez um recurso de agravo de instrumento, né? Pleiteando por um efeito suspensivo a fim de cessar os efeitos dessa decisão. E o efeito suspensivo foi acolhido nesse caso de uma forma muito inteligente pelo desembargador que analisou, né, no âmbito da Justiça Federal a questão, porque ele levou em conta a medicina baseada em evidências, né? Então, ele levou em conta que hoje os planos de saúde já oferecem de forma, nas suas coberturas, né, o teste PCR, que é padrão ouro, né, para testagem de Covid-19, e que não haveria necessidade de
de trazer ainda mais esse custo, né, de prejudicar ainda mais a sustentabilidade desse setor com algo que não tem evidência científica, como esse teste que já é incorporado, né, e que ao mesmo tempo não estaria cumprindo ali uma questão pública, né, que as pessoas acreditam que a testagem em massa, né, traria algum resultado com relação à pandemia e estaria transferindo, né, através dessa decisão para a saúde suplementar privada uma obrigação que talvez fosse do Estado, né. Então foi uma decisão bem interessante por esses dois pontos, né. Sim, até lendo a decisão, ela é bem propositiva para o poder público fazer os testes, né, doutora? A imposição Isso. ao poder público. E o medo do magistrado foi nessa questão, né, de acabar difundindo esses exames, sendo corriqueiros, né? Então, é interessante também o papel da ANS. A ANS ele tem esse papel regulador. Então, a ANS teria que regulamentar essa questão sem o judiciário se envolver no caso. Isso é muito latente, é evidente essa questão. Então, é uma questão que a ANS ela foi contrária ao que ela regula, né? A proteção ao consumidor. Ficou bem claro, né, doutora? Isso, na verdade, a ANS já tinha incorporado o exame PCR, né, esse teste que é padrão ouro, e já tinha incorporado posteriormente outros 7 ou 8 testes, agora não me recordo, para a Covid-19, né, para caso de pacientes suspeitos ou prováveis, né, claro, mediante adoção, preenchimento dos requisitos, né, das diretrizes de utilização estabelecidos pela própria agência. Mas, de fato, o interessante foi que aqui a ANS não concordou com essa incorporação, né? Pensando não só na medicina baseada em evidências, mas também na própria sustentabilidade do setor, né? Não havia motivo nenhum para o setor ser onerado nesse momento, que também já está sofrendo os impactos da crise sanitária e econômica, né? Com a implementação no rol de mais uma obrigação que não teria necessidade, né? Sim, e até a própria decisão ela traz essa falta de comprovação da eficácia desses exames, que são feitos tardiamente. É muito claro que os exames eles são feitos ou no meio do corona, quando tu já está com o corona, e no final, para ver se tu já passou. Então, são exames que não chegam perto do PCR. O PCR é o mais completo, como a doutora falou, é o ouro na questão de detectar a doença, né, doutora? Isso, exato. Então, realmente não havia motivos. Claro que agora foi deferido efeito suspensivo e acho que foi uma decisão exemplar, né? Eu acho que nesse momento da pandemia os magistrados eles estão se deparando cada vez mais com casos muito complexos, né? Que trazem muitas reflexões, não só para quem está tutelando o direito, né? Mas também para o próprio Sistema Nacional de Saúde, né? E para a saúde suplementar. A gente precisa ter esse olhar de sustentabilidade, né? Que é muito importante nesse momento. A saúde suplementar, ela é um pilar de sustentação do SUS. Então, a gente precisa ter esse olhar econômico para o setor também. Sim, é bem claro. O Brasil é uma referência na questão de SUS. A nossa saúde pública ela é muito efetiva, ela é ampla. Se a gente for olhar os Estados Unidos, tem que pagar todos os procedimentos, não nada de graça. Então, mesmo com os defeitos, os problemas, a nossa saúde ainda é referência a nível mundial, não, doutora? Então, essas questões, se forem tratadas de uma forma mais ampla, poderiam melhorar ainda mais a nossa questão de saúde. Sim, com certeza, doutor. Doutora, aproveitando a pergunta do Felipe, tem mais uma pergunta dele aqui, que até é relacionada aos medicamentos. Ele pede, e nos casos de medicamentos reconhecidos em outros países, mas ainda sem aprovação da Anvisa, qual que é a tua visão sobre isso? A gente sabe que precisa da comprovação científica, né, doutora? Em nenhum momento a gente pode incorporar um remédio que não foi testado anteriormente, né? Isso, medicamentos. Hoje a posição do tribunal é no sentido
de que não há obrigação de fornecimento de medicamentos sem aprovação da Anvisa, tá? São, sim, muitos os medicamentos e os procedimentos que, mesmo não estando na lista do RENAME, enfim, nas políticas públicas do SUS ou no próprio rol da ANS, que, atendendo a determinados requisitos, acabam sendo fornecidos, né, por intermédio de ações judiciais. No entanto, medicamentos sem aprovação da Anvisa, o posicionamento do judiciário é de que não há obrigação, né, justamente porque não existe comprovação, né, de segurança, de qualidade e de eficácia para esses medicamentos. A Anvisa é a agência responsável, né, por esse trabalho no Brasil, então entende-se, e eu também compartilho, né, desse entendimento de que não devem ser utilizados. É até uma questão de saúde pública, né, doutora? Não tem como incorporar um medicamento que não tem eficácia, né? Ele vai substituir outros medicamentos, enfim, vai entrar no nosso país, e a Anvisa, ela tem essa responsabilidade, né, nessa questão. Exato. Bom, doutora, vamos seguindo, então. A gente poderia falar um pouquinho sobre o pós-pandemia. O que tu acha que vai acontecer o pós-pandemia relacionado ao coronavírus? Tu acha que vai mudar, vai aumentar essas questões envolvendo o judiciário? Tu acha que a gente vai conseguir diminuir um pouco essas ações? Vai aumentar? Qual que é a tua visão sobre o tema? Então, doutor, a pandemia, ela já evidenciou um crescimento muito grande nas ações judiciais no Brasil em todos os setores, né? Na maioria dos setores, pelo menos, não só no âmbito da saúde pública e da saúde privada, mas também no âmbito do setor trabalhista, que foi muito afetado pela pandemia, nas próprias relações privadas, né? Se discutiu muito questões relacionadas a aluguéis, recuperação judicial de empresas, enfim. Para a gente ter uma ideia, assim, sobre esse crescimento, só no mês de maio, né, no Brasil, nós já tínhamos 100 ações ajuizadas buscando garantia, né, vagas em leitos de UTI. E esse número, para quem estuda a judicialização da saúde, foi um marco, né, tanto que o próprio CNJ foi um indicativo, né, do crescimento da judicialização. Tanto que o próprio CNJ editou uma nota técnica, né, recomendando a adoção de algumas medidas para prevenir a judicialização durante o período da pandemia, né? Essa nota técnica, não sei se o doutor conseguiu acompanhar, mas ela sugeriu, inclusive foi dali, né, que surgiu a orientação para que o governo, então, buscasse a requisição e a contratação de leitos de UTI no setor privado para pacientes do SUS, né, ao invés de se continuar investindo nos hospitais de campanha. Então, a judicialização, que já cresceu muito, né, no período da pandemia, respondendo a tua pergunta, ela tende sim a crescer muito mais no período pós-pandemia. Muitos especialistas, né, já têm previsto um acúmulo das ações no período pós-pandemia, e isso tende a crescer. Um indicativo é o fato de que a flexibilização, né, do isolamento social tem colaborado para que as pessoas voltem, as pessoas que até então estavam com dificuldade, né, de acessar os meios jurídicos necessários para garantir seus direitos em razão da quarentena, voltem agora, nesse momento, com essa flexibilização, a buscar o Poder Judiciário, então, para ter esses direitos garantidos. Eu penso que o pós-pandemia vai ser um desafio muito grande, e não só para nós, profissionais do direito, advogados, enfim, mas para o próprio Poder Judiciário, porque além de os tribunais estarem assoberbados de ações relacionadas à saúde pública e também à saúde suplementar, enfim, a gente vai estar tratando no âmbito do judiciário questões muito complexas, né? E como a gente falou aqui no início, que tem um grande impacto nesses setores, né? Então, hoje, na área da saúde, graças às ações do CNJ e, inclusive, a criação dos próprios NATJUS, né, que são os núcleos de apoio técnico ao Poder Judiciário, que possuem um banco de dados, né,
para arquivamento de pareceres técnicos científicos, graças à criação desses núcleos, eu penso que hoje o judiciário ele está muito melhor subsidiado para a tomada de decisão, né? Esses núcleos, eles têm permitido que o judiciário tenha acesso não só às questões jurídicas, mas também aos protocolos clínicos, às diretrizes terapêuticas e principalmente acesso ao que diz a medicina baseada em evidências, né? Então, eu penso que, longe de determinar de que forma os magistrados devem tomar uma decisão, esses canais, né, eles são muito eficientes e também são responsáveis para que essas decisões sejam no sentido de se garantir o direito do cidadão, mas, ao mesmo tempo, não afetar, não prejudicar significativamente o erário e a sustentabilidade da saúde suplementar. Eu vejo, doutora, o Natijus como um braço do Poder Judiciário, mas é muito importante que é antecipada essa análise, né, doutora? Não chega no meio ou no final do processo, é antes da liminar. Mas a gente não trata em todos os tribunais. A gente sabe que é no Tribunal da Justiça Federal que é utilizado, a Justiça Comum ela não tem esse mecanismo, né, doutora? Então, isso é um pouquinho impactante quando a gente trata de justiça comum. A Justiça Federal está sempre à frente, a gente sabe disso, né? Isso provavelmente vai ser incorporado nos demais tribunais. Mas é muito importante ter a análise técnica, não somente do médico que assistiu o paciente, mas sim de um médico imparcial, que ele vai estar vendo o todo. Então, é importante essas notas técnicas e o trabalho do Natijus, né, doutora? E tu vê mais algum... Sim, pode complementar, doutora. Excelente a tua colocação, doutor, porque realmente a gente tem essa impressão que a prescrição médica ela é absoluta, né? A gente Não. tem, às vezes, essa percepção de que ela é soberana e que ela é absoluta, né? E aqui a gente teria, assim, assunto para mais uma live para falar sobre esse assunto, né? Sobre as questões de ética médica, sobre as indicações, né? Sobre como o Conselho Federal de Medicina interpreta esse tipo essas indicações, né? Sem estar de acordo com a medicina baseada em evidências, né? Isso foi um ponto bem interessante que o doutor levantou. Sim, e qual que é a tua análise a respeito, doutora, dessa questão, então? Para a gente complementar, tu acha que vai ter uma mudança positiva ou negativa no judiciário? Tendo em vista que a gente vê determinados estados que não conseguem entregar a saúde pública da forma que a Constituição ela coloca. É um direito de todos, mas a gente sabe que o acesso ele é restrito. Então, como tu vê essa questão? Essa mudança ela vai ter que ser feita somente no judiciário ou tu vê alguma mudança administrativa? Ou seja, o poder executivo trabalhando com políticas públicas novas ou até o poder legislativo trazendo novas leis que consigam garantir esse direito à saúde. Qual que é a tua visão a respeito do assunto? Eu penso, doutor, que sem dúvida a pandemia ela evidenciou a necessidade, né, dessa ação conjunta entre os órgãos da justiça e os demais poderes, né? Acho que isso ficou muito evidenciado durante a pandemia, até em razão de todos esses projetos de leis que foram surgindo no decorrer desse período. Eu acho que essa união, esse trabalho do poder público, dessa ação dos órgãos de justiça com os demais poderes, né, do judiciário com os demais poderes, é muito importante para se garantir a universalidade dos direitos à saúde. E eu penso que isso sim é muito bacana, porque isso gera judicialização, que no meu ponto de vista é positiva, porque é voltada sim para os direitos coletivos. E doutora, tem uma pergunta do Luiz Ferreira, que ele fala sobre decisões que responsabilizam o município a fornecer determinados medicamentos, transferência de leitos, mesmo a responsabilidade sendo da União ou do Estado. O que tu acha em relação a isso? Tem um prejuízo para o município? A gente sabe que os entes eles têm responsabilidade solidária, né, doutora? Mas tem demandas que necessitam
da União, como é o caso de medicamentos não padronizados, né? A União, ela precisa estar na demanda. E como tu vê essa questão? Quando somente um ente é responsabilizado? Em que sentido é a pergunta com relação à questão do orçamento público? Isso, orçamento público. O prejuízo ao município, ao orçamento municipal. Eu vejo que é da mesma forma. Eu penso que é o que a gente conversou até agora, né? Que da mesma maneira que a judicialização ela ocorre no âmbito público, seja na União, seja no âmbito municipal, né? Em âmbito federal, âmbito municipal, eu acredito que os impactos são os mesmos. Sim, né? Até eu já vi questões de ação de regresso, quando a União ela não está presente. A própria justiça ela determina a ação de regresso do Estado, município contra a União. Então, eu acredito que é uma questão simples, né, doutora? Não tem. Isso é a mesma coisa que acontece quando, por exemplo, um paciente não tem cobertura para um medicamento ou para um tratamento, né, através do seu plano de saúde. E aí esse paciente ele ingressa com uma ação contra, por não ter cobertura contratual, né, ele ingressa com uma ação contra o Estado para buscar o fornecimento desse tratamento. O que acontece? O Estado identifica, né, que esse paciente tem plano de saúde e chama a operadora para ser parte na ação, né? Eu acho que é a mesma situação. Sim, é bem tranquilo, então, né? Então, está respondida a pergunta do Luiz. Bom, doutora, a gente tem um tempinho ainda. Podemos falar mais sobre essa questão da judicialização relacionada aos lados ali, doutora. O que tu acha na questão dos medicamentos inclusos? Qual que é o prejuízo maior das operadoras de plano de saúde? Qual que é a tua visão a respeito disso? O impacto é muito grande? Com relação a medicamentos? Isso. Quando ela precisa incluir o medicamento, que ele está sendo incluído no Brasil, ele é estrangeiro, e ela precisa incluir esse medicamento, esse tratamento, ou até uma cirurgia, como é o caso que a gente já conversou a respeito das cirurgias por robô. Qual que é o impacto no plano de saúde? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, na verdade, sim, hoje na saúde suplementar, com exceção dos medicamentos oncológicos que são judicializados, né, tanto no âmbito público como no âmbito privado, a gente tem percebido um aumento de demandas relacionadas a medicamentos de uso domiciliar. Então, são medicamentos adquiridos em farmácia de varejo, né? Medicamentos dos mais variados tipos, até medicamentos para tratamento de depressão, enfim, para enxaqueca, são das mais variadas requisições. Isso é muito preocupante, porque existe um rol de procedimentos, né, que prevê ali, que é regulamentado pela ANS e prevê as coberturas mínimas obrigatórias pelo plano. Eu acredito que se esse rol não devesse ser observado, se fosse realmente um direito a tudo, como a jurisprudência tem caminhado pelo entendimento, esse rol não precisaria existir, né? E a gente sabe que se emprega muita tecnologia, muito estudo para a criação deste rol, né, de procedimentos e eventos em saúde. E nós temos hoje uma jurisprudência dominante no sentido de que esse rol ele é exemplificativo, mas já temos alguns posicionamentos isolados de que o rol é taxativo. Então, isso começa a trazer um pouco mais de segurança jurídica, porque, claro, um contrato de plano de saúde, ele tem um valor estipulado mensalmente, né, que o beneficiário tenha condições de pagar, logicamente, com base nos serviços que a operadora entende que tem a obrigação de entregar a esse beneficiário, né? Que são aqueles listados no rol da ANS. No momento em que a gente começa a judicializar medicamentos, sejam esses de baixo custo, que são adquiridos em farmácia convencional em grande escala, ou sejam medicamentos de alto custo que não estejam listados, né, até mesmo os oncológicos, como os de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, a gente começa a prejudicar severamente a sustentabilidade da saúde suplementar, porque o ticket, né, o valor da mensalidade, ele não é calculado com base na judicialização, ele é calculado com aquilo que se espera que a operadora
tenha obrigação legal, através da sua agência reguladora, que é a ANS, né, de efetivamente fornecer aos seus beneficiários. E isso que a gente andou conversando, né, nas nossas conversas paralelas sobre a questão das tecnologias em procedimentos cirúrgicos, também é uma questão bem que deve ser colocada em pauta. Como eu falei antes, claro que o direito não anda na mesma velocidade que a tecnologia, a gente sabe disso, e isso não acontece só no âmbito do direito médico, mas também em todas as outras, né, as outras especialidades do direito. E aqui entra mais uma vez aquela questão de a gente refletir se essas tecnologias, elas realmente trazem um benefício superior ao paciente ou não, né? Hoje, a cirurgia robótica, né, que é uma tecnologia, e muitos não se tem como afirmar ainda, né, que ela seja superior a uma cirurgia por vídeo. Né? Não, a gente ainda são tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo trabalhadas, então é difícil quando a gente judicializa um pedido com uma tecnologia que a gente acha que é superior, que a gente acredita, né, porque de acordo com a indicação médica tenha melhor condição de atender o paciente, quando na verdade a tecnologia que tem um melhor custo-benefício, tanto para o sistema único como para a saúde suplementar, tem a mesma condição de tratamento. É quase um capricho, né, doutora? A gente sabe que a tecnologia ela vai avançar e vai ter que ser atualizado a determinados procedimentos. Isso é lógico, né? Mas nada que passe do mero capricho, né, doutora? A gente sabe que precisa de uma análise, e a ANS também está presente nessas questões, né? Mas é bem corriqueiro verificar demandas que envolvam procedimentos que estão fora do rol de procedimentos da ANS. Isso é muito evidente e é o dia a dia, né, doutora? Então, é importante. É o dia a dia. É importante essa tua colocação. Então, doutora, eu acredito que estamos chegando no final. Já temos 46 minutos, né? Eu quero, primeiramente, agradecer a tua participação, a tua disponibilidade para tratar um assunto tão importante, uma época difícil e diferente que a gente está vivendo, uma pandemia que vai mudar muita coisa e, com certeza, o direito ele vai mudar também, né, doutora? Então, eu deixo aberto espaço para a tua colocação final, fica à vontade. Então, doutor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. Acho que a reflexão que a gente trouxe aqui é muito bacana, né? Eu acho que essa ideia de se garantir o direito à saúde de uma forma universal e igualitária, ela merece ser refletida, ela merece ser pensada. Eu penso que nós precisamos sim nos preocupar com o destino dos recursos públicos, precisamos sim nos preocupar com a sustentabilidade da saúde suplementar, que é um pilar no Sistema Único de Saúde, né? Penso que hoje o sistema poderia estar muito mais afogado, né, se não existisse a saúde suplementar. Então, acho que é um assunto que, ao mesmo tempo que é muito delicado, né, como a gente falou no decorrer da live, porque envolve direito à vida, direito à saúde, né, penso que é o bem maior que nós temos, né, como cidadãos, mas ao mesmo tempo é um assunto que precisa sim ser debatido, precisa ser colocado em pauta, os profissionais do direito, não só os advogados especialistas em direito médico, mas os profissionais de forma em geral, precisam se inteirar sobre isso, precisam estudar, né, precisam buscar alternativas e soluções para que o direito à saúde passe, né, de forma, dentro do possível, né, ser uma garantia igualitária para todos os usuários. Excelente, doutora. Então, eu agradeço a participação de todos, uma boa noite e até mais. Boa noite, obrigada.